Você tem dois caminhos todas as manhãs: levantar como um guerreiro ou continuar sendo refém do próprio caos. A diferença está nos primeiros 5 minutos do seu dia. Eu conheci um cara que vivia cansado. Não era o corpo, era a alma. Ele acordava, pegava o celular, se afogava em notificações e passava o resto do dia tentando recuperar a mente que perdeu nos primeiros segundos. Sabe onde ele começou a mudar? Quando decidiu que o celular não seria mais o despertador da vida dele. Ele trocou o scroll infinito por silêncio, clareza e propósito. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo como ele vivia, reagindo, apagando incêndios, sem direção. Mas você pode virar esse jogo amanhã cedo. Esse vídeo é um ritual estoico, um mapa para quem quer parar de falhar consigo mesmo antes mesmo de sair da cama. Você não precisa mudar o mundo agora, só precisa mudar o jeito que começa o seu dia. Se isso tocar em você, escreva nos comentários: hoje eu assumo o controle da minha manhã. Vamos juntos, porque quem domina o início, domina o resto. Antes de começar, comenta aqui embaixo da onde você está assistindo, irmão estoico. Quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Se é do sul, do nordeste, de fora do Brasil, vamos começar. Tem gente que acorda com o despertador e já entra em guerra, mas não com o mundo, com a própria mente. Antes mesmo do primeiro passo, a mente já está cheia de barulho, de cobrança, de distração. E é nesse exato momento que o dia já começa perdido. Porque o que você faz nos primeiros minutos da manhã decide se você vai dominar o dia ou ser dominado por ele. Acordar com consciência é mais do que um hábito. É uma forma de dizer para si mesmo: eu tô no controle e hoje eu escolho viver com presença. O problema é que a maioria nem percebe esse detalhe, só repete o ciclo. Levanta no automático, pega o celular, se afoga nas notificações e lá se foi a chance de plantar o silêncio onde nasce a força. O estoico sabe que a manhã é sagrada. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo ao acordar. Ele não começava o dia reagindo ao mundo, mas conversando com a própria alma. Preparava o espírito como quem afia a espada antes da batalha, porque ele sabia: o mundo vai testar você. Pessoas difíceis, imprevistos, cobranças. Mas se a mente estiver firme logo cedo, nada te desmonta. O caos perde a força diante de uma mente alinhada. O corpo pode cansar, mas a alma permanece em pé. Só que essa firmeza não aparece do nada. Ela é construída todos os dias, nos primeiros minutos do amanhecer. A maioria das pessoas espera que o dia seja leve, que a sorte ajude, que ninguém tire a paz delas. Mas o estoico não espera. Ele constrói. Ele decide como vai reagir antes de qualquer coisa acontecer. Ele não depende do externo. Ele treina o interno, e é isso que faz a diferença. Sêneca dizia que a vida é como um campo de batalha, e que só vence quem se prepara antes da luta começar. Não é acordar no desespero, é acordar com intenção. É olhar para dentro antes de olhar para a tela. É respirar fundo antes de ser puxado pelo mundo. É lembrar que você existe antes de começar a produzir. Eu mesmo, por muito tempo, acordava perdido. A primeira coisa que eu fazia era pegar o celular, e aquilo já me jogava num redemoinho. Notícia ruim, cobrança, comparação. Quando via, meu dia já tinha começado no modo ansiedade. Até que um dia eu me perguntei: por que eu deixo o mundo inteiro entrar na minha mente antes mesmo de eu me escutar? A resposta me doeu, porque era mais fácil seguir o automático do que assumir o controle. Mas foi ali que a virada começou. Eu escolhi começar diferente. Não foi mágica, foi decisão. E depois dessa decisão, tudo começou a mudar. E é por isso que eu tô aqui. Não para te dar uma fórmula, mas para te entregar um convite, um pacto com você mesmo. A partir de hoje, você pode escolher um novo jeito de acordar, um jeito estoico, um jeito firme, calmo, presente. E para isso, a gente vai caminhar junto por 15 rituais matinais. Não são obrigações, são ferramentas. Você escolhe quais fazem sentido. Mas uma coisa eu garanto: se aplicar pelo menos 3, sua vida começa a mudar. Não por fora, mas por dentro. E quando o dentro muda, o fora se alinha. Então, respira fundo, larga o celular, fecha os olhos por um segundo e pergunta para si mesmo: como eu quero começar meus dias daqui para frente? Essa pergunta vale mais do que qualquer despertador,
Porque quem escolhe o começo, transforma o resto. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar pequeno, começar com verdade. Porque cada manhã é uma chance de ser diferente, uma chance de ser você, o verdadeiro você. Primeira prática: comece com silêncio. Pode parecer simples, mas o silêncio é uma força esquecida. A maioria acorda já falando, escutando, reagindo. Mas o silêncio te devolve o controle. Quando você acorda e não diz nada, não ouve nada, só respira, algo dentro de você se organiza, a mente desacelera. O corpo entende que está seguro e você consegue escutar o que o barulho do mundo sempre abafou, o que está vivo aí dentro, um pensamento escondido, uma intuição, uma lembrança boa, ou até uma dor que precisa ser acolhida. É no silêncio que você percebe o que precisa ser curado e também onde começa a planejar como vai agir, não reagir. Não precisa virar monge, basta 1 minuto. Antes de sair da cama, em vez de esticar o braço para o celular, coloca a mão no peito e respira. Pergunta para si: como eu tô hoje? Sem julgamento, só escuta. Porque quando você ouve a si mesmo antes de ouvir o mundo, você começa o dia com soberania. E essa prática é mais estoica do que parece. Epicteto dizia que o verdadeiro poder está em dominar os impulsos. E o impulso matinal de correr para a tela é o mais traiçoeiro. É ali que a mente começa a ser sequestrada. Mas se você dominar esse momento, você já venceu a primeira batalha do dia. Segunda prática: reflita sobre o que pode dar errado. Isso mesmo, não é pessimismo, é estratégia. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele se lembrava de que encontraria pessoas rudes, de que os planos poderiam falhar, de que o mundo não girava ao redor da vontade dele. E por que ele fazia isso? Para não se frustrar à toa, para não reagir com raiva, para não ser surpreendido por coisas óbvias. Então, antes mesmo de sair de casa, ele já se preparava. Ele não controlava o dia, mas controlava a própria resposta. Isso é força interior. Isso é maturidade. Você também pode fazer isso agora. Antes de começar o corre, pensa: o que pode dar errado hoje? Pode ser um atraso, uma conversa difícil, um imprevisto. E depois disso se pergunta: como eu quero reagir quando isso acontecer? Essa simples reflexão te coloca na posição de protagonista. Você sai do papel de vítima e entra no papel de quem escolhe. Quem antecipa não se assusta. Quem se prepara não desmorona. O estoico não deseja uma vida perfeita. Ele deseja uma mente forte. E é assim que se constrói essa força. Pela manhã com lucidez e humildade. Terceira prática: se levante com propósito. Parece bobo, mas a forma como você sai da cama diz muito sobre quem você é. Se você acorda e já se arrasta, reclamando, adiando, apertando o soneca, você está, sem perceber, perdendo a primeira batalha do dia. E se perde essa, vai perdendo as outras sem notar. Mas quando você levanta com clareza, com firmeza, com direção, você envia um recado para sua mente: eu tô aqui. Eu tenho um motivo. Marco Aurélio falava com ele mesmo pela manhã. Lembrava que não estava aqui para buscar conforto, mas para cumprir um dever. Você também tem um dever. Com você, com sua evolução, com a sua paz. Se ainda é difícil levantar assim, tem um truque. Na noite anterior, decida qual vai ser sua primeira ação. Pode ser tomar um copo d'água, escrever uma meta, alongar o corpo. Não importa. O que importa é que você acorde, sabendo o que fazer. Isso quebra o ciclo da preguiça. Isso dá comando para sua mente. Você para de negociar com o travesseiro e começa a agir com intenção. Quem levanta com intenção, caminha com direção. Quarta prática: beba água. É simples, mas poderoso. Durante a noite, seu corpo perde hidratação. Seu cérebro precisa de energia. Seu sistema inteiro está esperando um sinal de que o novo ciclo começou. E a água é esse sinal. Um copo grande, logo ao acordar, ativa seu metabolismo, clareia sua mente e mostra que você se cuida. É um gesto de amor próprio disfarçado de rotina. E o estoicismo é isso: cuidar do essencial com presença. Se você ignora as necessidades básicas do corpo, como vai cuidar das grandes decisões da vida? Comece pelo simples. Honre o básico.
Um corpo bem cuidado carrega uma mente mais leve. Quinta prática: movimente o corpo. Você não precisa correr uma maratona, só precisa sair da estagnação. O corpo parado por horas se acostuma a viver travado. E uma mente presa num corpo travado começa o dia pesada, sem ânimo. Um alongamento simples, uma caminhada leve, uns minutos de exercício já mudam tudo. O sangue circula, a respiração aprofunda, a disposição aparece. O estoicismo não é só mental, ele também é físico. Epicteto dizia que a disciplina começa nos pequenos atos, e cuidar do corpo ao acordar é um desses atos. Não para ter um físico perfeito, mas para ter energia para viver com firmeza. Quando você se movimenta pela manhã, você quebra a inércia. Você mostra para sua mente que a ação vem antes da desculpa. E é isso que constrói a disciplina. Ninguém acorda motivado todos os dias. Mas quem aprende a agir mesmo sem vontade, desenvolve um tipo raro de liberdade. Liberdade de não depender do humor, da motivação, dos impulsos. Só quem se movimenta no desconforto entende o poder que isso tem. Um corpo em movimento arrasta junto uma mente desperta. E é com essa mente que você encara o mundo de forma mais lúcida. Sexta prática: agradeça. Antes de correr atrás do que falta, reconheça o que já tem. Gratidão não é só um gesto bonito, é uma força que muda o jeito como você enxerga a vida. Sêneca dizia que nada é suficiente para quem é ingrato. E é verdade. Quem só vê o que não tem, vive preso numa sensação constante de escassez. Mas quem reconhece o que já tem, mesmo que pouco, vive com abundância no coração. Isso não é mágica, é treino, é filosofia prática. E você pode começar agora. Ainda deitado, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Podem ser simples: o teto sobre a cabeça, a água que você vai beber, o corpo que ainda te carrega. Essa prática muda sua energia. Você sai da escassez e entra na presença. Você se conecta com a realidade sem ficar reclamando de tudo. A gratidão te dá chão. E quem tem chão, caminha melhor. Não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre lembrar que mesmo em meio ao caos, ainda existem pequenas luzes. E essas luzes são como âncoras nos dias difíceis. Anotar, falar em voz alta ou só sentir já é suficiente. O que importa é reconhecer. O universo não responde à cobrança, mas se abre para quem reconhece com humildade. Sétima prática: escreva seus pensamentos. Não precisa ser escritor, precisa ser sincero. Colocar no papel o que está na mente é como esvaziar uma mochila pesada. A escrita de manhã serve como espelho. Você vê o que está te travando, o que está te movendo, o que precisa de atenção. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. E não era para ninguém ler, era para ele. Era a forma que ele encontrava de se orientar, de lembrar o que era importante, de limpar o excesso e focar no essencial. Você pode fazer igual: um caderno, uma caneta e 5 minutos de escrita livre. Não importa se você escreve confuso, com erro, com pressa. O que importa é que seja verdadeiro. Escreve como se ninguém fosse ler, porque isso é para você. Às vezes a gente só entende o que sente quando coloca para fora, e escrever de manhã é isso. Um desabafo silencioso, um check-in com a alma. Pode ser sobre o que sente, sobre o que deseja, sobre o que teme. Quando vira hábito, a escrita se transforma numa bússola. E quando a vida te deixar perdido, você vai ter onde se encontrar. Oitava prática: visualize quem você quer ser. Não estou falando de imaginar riqueza, fama ou um futuro perfeito. Estou falando de visualizar atitudes. Imagina você mesmo hoje enfrentando os desafios com calma, resolvendo conflitos sem perder a cabeça, tomando decisões com firmeza, dando atenção ao que realmente importa. Esse exercício, feito logo pela manhã, prepara sua mente, porque o cérebro não distingue o que é vivido do que é imaginado com intensidade. Se você treina sua mente para reagir com sabedoria, ela vai buscar esse caminho quando o caos chegar. Isso é autocondicionamento e é também prática estoica. Visualizar o dia como ele pode ser, com seus desafios e com a sua postura diante deles, é um passo para agir com intenção. Esse tipo de visualização é mais do que motivação barata, é estratégia. Você está programando o seu próprio comportamento.
Tá se lembrando de que pode escolher como responder às coisas. Marco Aurélio fazia isso. Ele imaginava os encontros difíceis do dia, pessoas ingratas, situações desconfortáveis, e aí já decidia internamente: isso não vai tirar minha paz. Ele não esperava o problema bater na porta para reagir. Ele se preparava antes. Isso é ser estoico na prática. E você pode fazer o mesmo. Fecha os olhos por um minuto e imagina a sua melhor versão, em ação. Não só pensando, agindo. E depois disso, vá viver como se já fosse ela. Nona prática. Arrume sua cama. Parece detalhe bobo, né? Mas a forma como você cuida do seu espaço diz muito sobre como você cuida da sua vida. Quando você arruma sua cama logo cedo, você já conclui uma pequena tarefa. E isso ativa em você uma sensação de ordem, de conquista, de dignidade. É como se dissesse: hoje eu vou cuidar das pequenas coisas, porque sei que são elas que sustentam as grandes. O caos externo muitas vezes é reflexo do caos interno, mas o contrário também é verdadeiro. Um espaço limpo, organizado, silencioso, ajuda sua mente a respirar melhor, e o dia começa mais leve. Essa prática também ensina sobre responsabilidade. Ninguém precisa te mandar fazer. Você faz porque sabe que é o certo. Porque sabe que se espera do mundo respeito, precisa se respeitar primeiro. E se respeitar inclui não viver na bagunça. Pode parecer exagero, mas quem arruma o próprio espaço com atenção geralmente desenvolve mais clareza para tomar decisões. O estoicismo ensina que disciplina começa dentro da gente, nos gestos mais simples. E arrumar a cama, por mais simbólico que seja, é um deles. Não é sobre o lençol perfeito. É sobre a intenção com que você começa o seu dia. 10ª prática. Tome um banho com presença. Em vez de correr no banho pensando nos problemas, use esse momento para se reconectar. Sinta a água, respire fundo, deixe que o corpo desperte junto com a mente. Esse banho não é só para limpar o suor da noite, é para limpar os pensamentos que não servem mais. Cada gota pode ser uma espécie de ritual de renovação. Enquanto a água escorre, você pode imaginar as preocupações indo embora. É uma prática simbólica, sim, mas símbolos têm poder. A mente responde ao que a gente acredita. E se você acredita que está se renovando, então está. É nesse tipo de gesto que mora o verdadeiro autocuidado. Não é comprar coisas caras, nem seguir padrões de beleza. É estar presente nos momentos simples. É cuidar do próprio corpo como quem cuida de um templo. É honrar o tempo que se tem com gestos conscientes. O estoico não foge do corpo. Ele cuida dele sem apego, mas com respeito. Porque sabe que é o corpo que carrega a mente. E uma mente clara mora melhor num corpo que é cuidado com carinho e atenção. 11ª prática. Revise seus princípios. Antes de sair de casa, relembre o que é inegociável para você. Pode ser uma frase, uma ideia, um valor, algo que te traga de volta para o eixo. Porque ao longo do dia, o mundo vai tentar te tirar disso. Alguém vai te irritar, vai te desafiar, vai querer te puxar para uma energia que não é sua. E se você não tiver claro o que guia seus passos, vai acabar dançando conforme a música dos outros. Mas quando você tem seus princípios bem definidos, você se mantém firme mesmo quando tudo balança. Marco Aurélio escrevia para si mesmo frases que o lembravam do que era essencial. Ele dizia: acorde, pois você tem que fazer o que foi feito para fazer. E o que ele queria dizer com isso? Que o dia não é só mais um. É uma chance real de viver com virtude. De escolher a firmeza no lugar do desespero, a razão no lugar do impulso, a paz no lugar da pressa. Então, ao acordar, escolha um princípio para guiar o seu dia. Pode ser coragem, paciência, verdade, compaixão. Não importa qual, desde que seja seu, e que você o leve como uma bússola até a noite. 12ª prática. Não entre nas redes sociais antes de cuidar de você. Esse é um veneno silencioso. Você acorda, mal abre os olhos e já se expõe a opiniões, comparações, cobranças, distrações. A mente ainda nem teve tempo de se organizar e já está sendo bombardeada. Isso desregula sua atenção, mina sua confiança, te desconecta de si mesmo. A primeira hora do dia deveria ser sua, só sua, para se ouvir, se alinhar, se abastecer. E depois disso, se quiser, aí sim você se conecta com o mundo. Mas primeiro, você.
O estoicismo ensina a focar no que está sob nosso controle. E você não controla as redes, não controla o algoritmo, nem os comentários, nem as notícias. Mas você pode controlar o que alimenta sua mente logo cedo. Pode escolher começar o dia com uma leitura, uma respiração consciente, uma reflexão. E aí sim, entrar no mundo com mais preparo. Quem começa o dia se distraindo, perde o fio da própria vida. Mas quem começa o dia se fortalecendo, vira protagonista. Escolha qual desses você quer ser. Todos os dias, porque a repetição cria destino. 13ª prática. Faça uma pergunta estoica pela manhã. É uma forma simples de ativar sua consciência. Algo como, se hoje fosse meu último dia, eu viveria diferente? Ou, o que depende de mim hoje? Ou ainda, qual o bem que posso fazer agora? Essas perguntas são como luzes no escuro. Elas iluminam suas escolhas, te lembram do que realmente importa. E quando viram hábito, elas moldam sua conduta. Um simples questionamento pela manhã pode mudar completamente sua forma de agir até o fim do dia. Epicteto ensinava que a filosofia não serve para enfeitar o discurso, mas para guiar a vida. Então, use essas perguntas como guias. Escreva, diga em voz alta, reflita em silêncio. Não importa como. O que importa é que a pergunta te leve para dentro, te traga para o agora, te coloque de novo no lugar de quem escolhe, porque viver sem se perguntar nada é viver no piloto automático. E viver no piloto automático é desperdiçar a dádiva que é estar consciente. O estoico vive desperto. E acordar com uma pergunta certa já é um jeito de despertar mais profundamente. 14ª prática. Olhe para o céu. Parece banal, mas tem algo quase sagrado nisso. Sair de casa, levantar os olhos e ver o céu, seja azul, nublado, estrelado ou cinzento, é lembrar que há algo maior. É sair do labirinto da mente e se conectar com a imensidão. É um momento de humildade e de alívio, porque muitas vezes a gente se perde nos próprios problemas e esquece que tudo passa. O céu ensina isso. Ele muda, mas sempre está lá, firme, presente, testemunha silenciosa de tudo. E quando você olha para ele, você se alinha com essa força silenciosa também. Você não precisa fazer disso um ritual religioso. Basta um gesto de presença. 1 minuto olhando para o alto, respirando fundo, dizendo para si mesmo, eu sou parte disso tudo. E mesmo que hoje não seja fácil, eu tô aqui, firme. É nessa conexão com o agora, com a natureza, com o que é maior do que nós, que a alma encontra paz. O estoico vive assim, com os pés no chão e os olhos no alto, consciente do mundo interior, mas em harmonia com o mundo exterior. E tudo isso pode começar, olhando o céu ao acordar. 15ª prática. Repita uma frase de poder. Escolha uma frase que te fortalece, que te lembra de quem você quer ser. Pode ser de Marco Aurélio, de Sêneca, de Epicteto, ou até uma que você mesmo criou. Algo que funcione como um escudo contra os golpes invisíveis do dia. Frases têm força. Elas moldam pensamentos. E pensamentos moldam atitudes. Uma frase repetida com intenção logo de manhã funciona como um fio de aço interno. Você pode estar cansado, pressionado, perdido, mas aquela frase te puxa de volta, te realinha, te lembra, eu sou maior do que isso. Por exemplo, Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Sêneca dizia, enquanto vivemos, aprendemos. Epicteto afirmava, não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos delas. Escolha a que mais conversa com você. Escreva num papel, cole no espelho, repita ao acordar. Essa repetição silenciosa é como afiar uma espada antes da batalha. O mundo vai testar sua paciência, seu foco, sua calma. Mas se sua mente estiver firme, você não será abalado. 16ª prática. Planeje o essencial. Antes de sair fazendo tudo no automático, respira. Pega um papel ou mentaliza. O que é realmente importante hoje? O que, se for feito, já vai fazer o dia valer a pena? Isso não é sobre produtividade, é sobre intenção. O estoico não age por impulso, age por direção. Planejar o essencial é escolher onde vai colocar sua energia.
e não desperdiçá-la com coisas que só roubam tempo e drenam a alma. Faça uma lista pequena, de preferência com 3 itens. 3 coisas que, se você cumprir, vão fazer você se sentir alinhado com o que acredita. Essa prática traz foco. Evita aquele sentimento de fiz tanta coisa e mesmo assim parece que não fiz nada, porque não adianta fazer muito se tudo o que fez te afastou de você mesmo. O estoicismo ensina a viver com propósito, e propósito exige clareza. Então comece o dia com um pequeno plano. Não é para controlar tudo, é para não se perder. É para lembrar que você é o autor da sua agenda, e não um fantoche do acaso. E quando você fecha o dia, vendo que o essencial foi feito, a sensação de paz é real. 17ª prática. Sinta os pés no chão, literalmente. Antes de calçar o sapato, antes de correr para o mundo, fique descalço por um instante. Sinta o contato com o chão, com o presente, com a realidade. É um gesto simples, mas cheio de significado. A maioria das pessoas acorda e já sai correndo, como se a vida fosse uma maratona sem linha de chegada. Mas o estoico sabe, presença é poder, e esse poder nasce quando a gente volta para si mesmo. Sentir os pés no chão é uma forma de dizer, eu tô aqui, tô inteiro, tô consciente. Isso também te ajuda a sair da mente acelerada. Quando você presta atenção no corpo, a ansiedade perde força. O toque no chão, a respiração, o silêncio, tudo isso é âncora. E quem vive ancorado vive mais estável. A filosofia estoica valoriza a simplicidade. E esse gesto é simples, mas poderoso. Em vez de começar o dia perdido nos pensamentos, comece ancorado no agora, com os 2 pés firmes no mundo real. Isso muda a qualidade da sua atenção, da sua energia e das suas escolhas. 18ª prática. Olhe para si com compaixão. Sim, você quer crescer, quer ser mais forte, mais sereno, mais consciente. Mas antes disso, reconheça uma coisa. Você já chegou até aqui. Com quedas, sim, com erros. Mas chegou. E isso merece respeito. O estoicismo não é rigidez fria. É firmeza com humanidade. Marco Aurélio era imperador e ainda assim dizia, se cair, levante e recomece. Então comece o dia se olhando com compaixão. Não com cobrança, não com julgamento, mas com a honra de quem segue tentando, mesmo quando ninguém vê. É muito fácil se perder na pressa e esquecer da própria história. Mas quando você começa o dia lembrando que já enfrentou muita coisa e ainda está de pé, algo muda dentro. A gente para de agir como quem está sempre em dívida com a vida e começa a se mover como quem merece viver com dignidade. O estoicismo ensina que não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Ou seja, podemos melhorar um pouco todo dia. Então, ao acordar, se trate com respeito. Isso não é vaidade, é base. Quem se respeita, escolhe melhor, reage melhor, vive melhor. 19ª prática. Responda ao mundo com calma. Mesmo antes do dia começar a esquentar, decida que você vai reagir menos, vai observar mais, vai deixar que as coisas passem por você sem te arrastar. Isso é treino. E começa pela manhã. Quando o despertador toca, não chute ele com raiva. Quando o café derrama, não xingue o mundo. Quando o trânsito atrasa, não se desespere. Cada uma dessas situações é uma chance de treinar a calma. E a calma não é ausência de emoção, é domínio dela. É olhar para o caos e dizer, não hoje. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelos fatos, mas pelos julgamentos que fazem deles. Isso muda tudo. Porque o fato está aí, o ônibus atrasou, a pessoa foi grosseira, a notícia ruim chegou, mas o julgamento é seu. E se você escolhe julgar com serenidade, com racionalidade, com leveza, você muda a experiência toda. O mundo continua igual, mas você dentro dele é outro. E essa transformação silenciosa começa logo cedo, com pequenas decisões. Não precisa anunciar para ninguém, só sinta, só respire. Só escolha a calma, mesmo que ninguém repare. 20ª prática. Faça silêncio. Nem todo mundo pode meditar, orar ou refletir por muito tempo de manhã. Mas todo mundo pode ficar em silêncio por 1 minuto. Só um. 1 minuto inteiro, sem celular, sem TV, sem falação, só ouvindo o próprio corpo, os próprios pensamentos, o ambiente. Esse silêncio é medicina. Ele organiza o que está bagunçado.
Dá espaço para a clareza aparecer. No silêncio, você escuta o que realmente sente, e a partir disso, pode agir com mais sabedoria. O silêncio de 1 minuto pela manhã vale mais que 1 hora de ruído. Sêneca valorizava a introspecção. Dizia que o homem sábio retira-se dentro de si mesmo com frequência. Não é fuga, é reencontro. É naquele minuto quieto que a alma pode dizer: "Ei, tá tudo bem, vamos com calma." Isso vira um ritual, um reencontro diário, e você não precisa fazer nada além de parar, respirar, ouvir. Quem ouve a si mesmo logo cedo se protege de se perder no barulho do mundo. E quando o mundo grita, o estoico responde em silêncio, com atitude, com lucidez, com presença. 21ª prática. Tome consciência do privilégio de estar vivo. Tem gente que acorda já reclamando. Esquece que tem gente que nem acordou. A vida não é fácil, a gente sabe. Mas só o fato de abrir os olhos, respirar fundo, sentir o corpo funcionando, já é um milagre. Marco Aurélio, mesmo imperador, começava o dia com gratidão. Ele sabia que podia ser seu último. E isso não o fazia viver com medo, mas com intensidade, com presença, com reverência. Quando você começa o dia agradecendo, tudo muda de cor. Você não precisa fazer uma lista de gratidão toda manhã, mas pode dizer para si mesmo: "Obrigado por mais um dia." Só isso já muda a frequência da sua mente, já te coloca num lugar diferente, de presença, de abertura, de conexão. O estoicismo ensina que não controlamos o tempo que temos, mas podemos controlar o que fazemos com ele. Então comece o dia como quem recebeu um presente, não como quem carrega um fardo. E isso começa com um simples pensamento: estou vivo. E isso já é muito. 22ª prática. Visualize a dificuldade antes que ela chegue. Isso não é pessimismo, é preparação. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum. Imaginar, antes de agir, tudo o que pode dar errado. Ao acordar antes de sair de casa, pense: o que pode me irritar hoje? Quem pode me contrariar? Onde eu posso ser testado? Não é para criar ansiedade, é para criar firmeza. Quando você se antecipa, você se fortalece. Você para de ser surpreendido por coisas que já são previsíveis. A fila que demora, o colega grosseiro, o atraso inevitável. Nada disso te desestrutura quando você já estava pronto. É como se você estivesse se armando por dentro. Mas em vez de espada, escudo e armadura, o que você carrega é serenidade, discernimento e paciência. E não é difícil fazer isso. Você pode imaginar uma cena comum, como um encontro tenso, um problema no trabalho ou um imprevisto doméstico, e se perguntar: como um estoico reagiria aqui? Isso te treina, e esse treino mental se transforma em reflexo prático. Quando o problema chega de verdade, seu corpo já sabe o que fazer. Sua mente não se agita. Seu espírito não se dobra. Você se mantém inteiro. Marco Aurélio fazia esse exercício todos os dias. Antes de sair para o Senado, antes de enfrentar as tensões do império, ele escrevia para si mesmo: "Hoje encontrarei pessoas invejosas, ingratas, arrogantes." Ele não fazia isso para se tornar frio ou distante. Pelo contrário, era para lembrar que o mundo é assim, e que ele podia ser diferente. Ele podia ser justo mesmo diante da injustiça, gentil mesmo diante da grosseria, firme mesmo diante do caos. Esse é o coração do estoicismo. Não reagir como todo mundo, mas agir como alguém que escolheu viver com virtude. 23ª prática. Escolha sua primeira vitória do dia. Antes de olhar para o celular, antes de ligar a TV, faça algo que te traga domínio. Pode ser arrumar a cama, tomar um banho gelado, escrever uma intenção. Qualquer coisa que te faça sentir que você começou vencendo. O cérebro registra isso e carrega essa sensação para o resto do dia. É como dar o primeiro passo com o pé certo, como acender uma vela no escuro. Essa pequena vitória inicial se torna um símbolo. Eu sou capaz de dirigir o meu próprio dia. E sabe o que é mais bonito nisso? Não precisa ser grandioso. A vitória está no gesto, no movimento, no sinal silencioso que você dá para si mesmo. Eu comecei. Comecei com presença, com escolha, com responsabilidade. O estoicismo valoriza exatamente isso, o início, porque quem começa bem tem mais chance de continuar bem. E quem começa por si mesmo, mesmo que o resto do dia seja difícil,
já plantou uma raiz de força, já criou uma âncora, já mostrou para o mundo que não vai ser levado pela maré. 24ª prática. Lembre-se de que você vai morrer. Sim, isso pode parecer pesado, mas não é. É libertador. Os estoicos chamavam isso de memento mori. E não era uma obsessão mórbida. Era um lembrete de urgência, de foco, de verdade. Quando você acorda e lembra que a vida é finita, você valoriza mais o tempo. Você para de adiar o que importa, de tolerar o que te faz mal, de correr atrás de coisas vazias. O estoico acorda com essa clareza. A vida é agora. E talvez esse agora seja tudo que eu tenho. Pensar na morte não é se entristecer, é se libertar das distrações. Porque quando a gente se lembra de que o tempo é limitado, muita coisa perde a importância. A discussão boba, o julgamento alheio, a cobrança por perfeição, tudo isso fica pequeno. E o que era invisível ganha destaque. O carinho de quem te ama, o café quente, o silêncio da manhã, a chance de recomeçar. O memento mori nos ensina que não somos donos do amanhã, então o hoje tem que ser vivido com presença, com escolha, com respeito. E isso muda completamente a forma como começamos o dia. Marco Aurélio escreveu certa vez: age como se a cada ação tua estivesse o destino da tua vida. Isso não significa viver sob pressão. Significa viver com intenção. O dia pode começar com sono, preguiça ou até tristeza. E tá tudo bem. Mas ainda assim, você pode fazer algo digno, algo que reflita quem você quer ser. A vida, no fundo, é feita desses pequenos atos. E cada manhã é um convite. Você vai repetir os velhos padrões ou vai plantar uma nova direção? A escolha parece pequena, mas é nela que mora a transformação. 25ª prática. Sinta o peso do privilégio de escolher. Tem gente que acorda e não tem escolha. Gente que vive presa a condições tão difíceis que o simples fato de levantar já é um ato heróico. Se você tem o mínimo de liberdade para escolher como vai viver seu dia, valorize isso, use isso, honre isso. O estoico reconhece que a liberdade começa dentro. Mesmo que o mundo esteja caótico, sua mente pode ser um lugar de ordem, de clareza, de presença. E quando você tem isso, você tem poder. Poder não de controlar tudo, mas de se controlar, de agir com sabedoria, de manter sua dignidade mesmo quando tudo ao redor desaba. E essa força começa com um pensamento bem simples. Hoje eu posso escolher. Posso escolher minhas palavras, meu tom de voz, minha reação. Posso escolher me tratar com respeito. Escolher o que entra na minha mente, o que alimento no meu coração. E isso não é pouco, isso é tudo. Quem entende esse poder começa o dia diferente. Começa com consciência e com leveza, porque sabe que nem tudo depende dele, mas o que depende será bem cuidado. 26ª prática. Leia uma frase de sabedoria. Não precisa ser um capítulo inteiro, nem uma página. Às vezes, uma única frase, lida com atenção, tem mais poder do que um livro inteiro lido no automático. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Olha o impacto disso. É como uma bússola. Você lê e de repente tudo se encaixa. A confusão se dissolve, a mente desacelera. E a alma sorri, mesmo que ninguém veja. Pode ser uma citação dos estoicos, pode ser um versículo, uma poesia, uma lembrança de alguém sábio que te marcou. O importante é que essa frase te alinhe, que ela te lembre do que você acredita, que ela funcione como um farol no meio da neblina. Ler algo que eleva logo cedo é como abrir a janela da mente e deixar a luz entrar. Não resolve tudo, mas ilumina o suficiente para dar o primeiro passo com firmeza. E às vezes é só disso que a gente precisa, de um fio de luz para não tropeçar no escuro. 27ª prática. Reflita antes de se apressar. Acordar já no modo automático, pulando da cama e correndo para a vida, é como entrar numa tempestade sem capa. Você se molha por dentro antes mesmo de sair. O estoico começa o dia com uma pausa. Não é lentidão, é presença. Uma respiração profunda, um olhar para o céu, uma pergunta sincera. O que eu quero carregar comigo hoje? Isso muda tudo. Porque ao invés de ser empurrado pela pressa, você passa a caminhar com propósito.
E quem caminha assim, tropeça menos e aproveita mais. Quando você pula etapas logo cedo, você está dizendo para si mesmo que sua paz não é prioridade, que o mundo vem antes do seu centro. Mas quando você se dá esse pequeno tempo, essa breve conexão interior, você vira o jogo. Você começa dizendo: eu sou o guardião da minha paz. E essa escolha se espalha. Afeta como você fala, como escuta, como reage. O mundo continua caótico, mas dentro de você há ordem. Há um lugar firme que ninguém tira. E isso começa com a coragem de desacelerar quando todo mundo corre. Marco Aurélio escrevia pela manhã para si mesmo, como se estivesse lembrando seu espírito do que importava. Não era para postar nem para impressionar. Era um exercício de alinhamento, um ritual de lucidez. Você também pode escrever 3 linhas, uma frase, um desabafo, um pedido. Não importa a forma, importa a intenção. Escrever é como limpar o espelho da alma. Você se vê melhor, e quem se vê com clareza escolhe com mais sabedoria. O estoico não espera o mundo ser calmo para se acalmar. Ele cria essa calma e leva ela para onde for. 28ª prática. Evite a distração logo cedo. Abrir o celular nos primeiros minutos do dia é como jogar tinta preta num copo d'água limpa. A mente ainda está pura, aberta, receptiva, e você joga ali ruído, ansiedade, comparação, excesso. Isso intoxica sua clareza, rouba sua presença. O estoico entende que a manhã é sagrada, que a primeira hora do dia não é lugar para notícia ruim, fofoca ou vaidade alheia. É tempo de fundação, de raízes, de escolhas conscientes. A notificação pode esperar. A sua mente, não. Você pode deixar o celular de lado e escolher outra coisa. Uma música calma, uma prece, um alongamento, o barulho do vento. Tudo isso alimenta, tudo isso limpa, tudo isso fortalece. Porque o que você coloca dentro logo cedo define o tom do resto do dia. E isso não é exagero. É neurologia, é biologia, é filosofia. O cérebro acorda procurando direção. Se você entrega isso nas mãos de uma tela, você já perdeu o comando. Mas se você oferece algo que nutre, que acalma, que inspira, você assume a liderança da própria mente. 29ª prática. Cultive uma intenção clara. Todo mundo tem tarefas, mas poucos têm intenções. A tarefa é o que você faz. A intenção é o porquê. Acordar com uma intenção é como programar o GPS antes de sair de casa. Você pode até mudar de rota no meio do caminho, mas sabe para onde quer ir. A intenção pode ser simples. Hoje quero agir com mais gentileza. Ou, hoje vou me ouvir mais. Isso muda o jeito como você trabalha, conversa, caminha, porque te conecta com um propósito. E propósito é o que dá cor para o dia. Ter uma intenção clara é como andar com o coração em alerta, não com medo, mas com presença. A diferença entre quem vive no automático e quem vive com propósito é que o segundo percebe os detalhes, sabe quando está saindo do rumo, consegue voltar mais rápido. E isso tem tudo a ver com o estoicismo. Marco Aurélio escrevia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e os pensamentos nascem da intenção. Quando você acorda e diz para si mesmo o que quer cultivar, você orienta sua mente como um jardineiro, que escolhe o que vai florescer. 30 é o número da nossa próxima prática. Seja gentil com seu corpo logo cedo. Parece óbvio, mas muita gente acorda brigando com o espelho, com as dores, com a aparência. O estoicismo ensina que o corpo é uma ferramenta, não um inimigo, e que cuidar dele é um ato de respeito, não de vaidade. Alongar, respirar fundo, beber água, mexer os ombros, sentir o chão sob os pés. Tudo isso é uma forma de dizer: estou vivo e sou grato por isso. A gentileza com o corpo logo cedo se espalha para a mente, para o humor, para o dia inteiro. O corpo, como diziam os antigos, é o templo da alma. Se você maltrata esse templo, o espírito sente. Mas se você cuida dele com carinho, ele se torna um aliado. E você não precisa ser atleta para isso. Não precisa de grandes rituais. Só precisa estar ali, inteiro, sentir a respiração, perceber a postura, olhar para si com acolhimento, não com crítica. O estoico não ignora o corpo, mas também não é escravo dele. Ele o honra, usa com sabedoria.
Entende que cada passo, cada gesto é uma oportunidade de viver com presença. 31ª prática. Revise sua escala de prioridades. Logo ao acordar, antes de ser engolido pelo que é urgente, pergunte: o que é importante de verdade hoje? Porque o urgente grita, mas o importante sussurra. E se você não escutar com atenção, passa o dia apagando incêndio e vai dormir sentindo que não viveu nada que realmente importava. Essa revisão é simples, mas poderosa. Você pode escrever 3 coisas que não quer deixar de fazer. Pode ser algo pequeno, como ligar para alguém, ou algo grande, como tomar uma decisão difícil. O importante é que venha da alma, não da pressão externa. Muitas vezes, o que é importante está ligado a quem você quer ser, não ao que você precisa entregar. O estoicismo nos lembra disso o tempo todo. Viver bem não é fazer muito, é fazer com sentido. Sêneca escreveu: a vida é longa, se você souber usá-la. E usar bem a vida começa usando bem o dia. Não se trata de produtividade, mas de propósito. O que você vai fazer hoje que te deixa mais perto de quem você escolheu ser? Quando você responde isso de manhã, seu dia já começa com direção. 32ª prática. Entregue uma pequena vitória para alguém. Pode ser um elogio sincero, uma ajuda inesperada, um abraço demorado. Começar o dia fazendo bem a outro ser humano é como jogar uma pedrinha de luz no rio da vida. Ela se espalha em ondas. E sem que você perceba, volta para você em formas diferentes. O estoico entende o valor das virtudes: generosidade, compaixão, justiça. Não como obrigação, mas como essência. Começar o dia com um gesto assim é declarar: hoje eu não vou viver só para mim. Vou ser parte da cura, não do problema. Quando você começa o dia entregando uma pequena vitória para alguém, mesmo que seja só um sorriso ou uma palavra gentil, algo dentro de você se alinha. É como se o coração se lembrasse do que realmente importa. E isso não tem nada a ver com agradar os outros. Tem a ver com o tipo de energia que você quer espalhar. A gentileza, como dizia Epicteto, é uma escolha que nunca enfraquece quem oferece, mas pode levantar quem recebe. E às vezes uma atitude sua, feita em silêncio, muda o rumo do dia de alguém. E nem precisa saber disso. 33ª prática. Faça um gesto de coragem, mesmo pequeno. Tem dia que a gente acorda com medo. Medo de enfrentar uma conversa, uma decisão, uma mudança. E a tendência é adiar, fingir que não é com a gente. Mas o estoico não foge do medo. Ele encara com serenidade. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Pode ser algo simples. Enviar aquela mensagem, dizer não, tomar uma atitude. Fazer isso logo cedo é como tomar um banho de dignidade. Você sai mais leve, porque sabe que não se traiu, que escolheu o caminho da verdade, e nem sempre você vai acertar de primeira. O importante é começar. Como dizia Sêneca, enquanto se espera viver, a vida passa. E viver é isso, se movimentar, sair da caverna do adiamento, do esconderijo do perfeccionismo. O gesto de coragem não precisa ser perfeito, só precisa ser real, precisa vir de um lugar autêntico. Quando você faz isso, mesmo tremendo por dentro, algo se expande. Você se vê com mais respeito e, aos poucos, vai ganhando força para coisas maiores. A coragem é como um músculo e você treina isso um dia de cada vez. 34ª prática. Se reconecte com um valor seu, não com uma obrigação, não com um ideal alheio, mas com algo que é seu, algo que te move por dentro. Pode ser liberdade, justiça, simplicidade, autenticidade. Acordar lembrando quem você é e no que acredita é um antídoto contra a confusão externa. O mundo vai te puxar em 1000 direções, mas se você tiver uma âncora interna, não se perde. O estoico carrega os próprios valores como um escudo invisível. Ele não muda de rota só porque todo mundo vai para outro lado. Ele permanece firme no que importa. E como fazer isso na prática? Pode ser escrevendo uma frase que representa esse valor. Pode ser repetindo mentalmente: hoje eu escolho a honestidade. Ou, hoje eu vou me guiar pela simplicidade. Isso é como afiar uma lâmina antes de usá-la. Você se prepara, você se fortalece. E quando o dia começar de verdade, você não entra vulnerável, mas firme. Não entra mendigando aprovação, mas oferecendo presença. Essa conexão com os próprios valores
É o que torna o estoicismo uma filosofia viva, algo que te transforma de dentro para fora e que não depende de mais ninguém. 35ª prática. Reconheça o que já tem. Antes de sair buscando mais, agradeça pelo que já existe, pela cama, pelo teto, pela chance de respirar, pela água limpa, pela liberdade de escolha. Parece pouco, mas é muito. O problema é que a mente acostuma, e o que era milagre vira rotina. O estoico combate isso com gratidão lúcida. Não é fingir que está tudo bem, é perceber que, apesar de tudo, há bênçãos escondidas no comum. E quando você enxerga isso logo cedo, o coração abre espaço para a alegria. Uma alegria que não grita, mas acalma. A gratidão, quando nasce de um olhar atento, muda completamente o sabor do dia. Acordar e agradecer o básico, a água, a luz, o corpo que ainda responde, é um jeito de lembrar que o essencial quase sempre já está aqui. E quando a gente começa o dia nesse tom, com esse tipo de presença, as exigências do mundo perdem um pouco do peso. Marco Aurélio dizia que a felicidade depende de coisas muito pequenas e que tudo que te impede de ver isso é excesso. Excesso de desejo, de vaidade, de comparação. Comece o dia com menos e verá mais. 36ª prática. Escolha o seu tom interno. Do mesmo jeito que a gente escolhe uma roupa, pode escolher como vai se comunicar consigo mesmo ao longo do dia. Tem gente que já acorda se xingando por ter dormido demais, por ter comido mal, por estar atrasado, e sem perceber coloca a mente num campo de batalha. O estoico aprende a falar consigo mesmo com firmeza, mas também com dignidade. Se cobra, sim, mas não se humilha. A mente precisa de direção, não de pancada. E você pode começar o dia sendo o seu primeiro aliado. A escolha do tom interno define o clima da sua alma. É como a trilha sonora de um filme. Se for dura, tudo parece mais pesado. Se for leve, até os desafios ficam mais possíveis. Isso não é autoajuda. É treino mental. É filosofia em ação. Você pode acordar e dizer, hoje vai ser difícil, mas eu vou agir com coragem. Ou, eu não estou no meu melhor, mas ainda posso fazer escolhas boas. Isso é um ato de liderança interna. E quem lidera a si mesmo, conquista o respeito do mundo aos poucos, sem precisar exigir. 37ª prática. Esvazie a mente antes de preenchê-la. Acordar já pensando no que tem que fazer, no que não deu certo, no que pode dar errado, é como começar o dia com a mochila cheia. E pior, cheia de coisas que nem sempre são suas. O estoico aprende a esvaziar antes de agir. Como? Com silêncio, com respiração, com um olhar pro nada, com 5 minutos sem tela. Isso é um tipo de limpeza. Você tira o excesso, o barulho, o peso, e aí sim começa a colocar o que realmente importa. O essencial precisa de espaço para entrar. Você pode fazer isso de olhos fechados, sentado na cama, só respirando, só observando os pensamentos passarem, como nuvens, sem brigar com eles, sem se apegar, apenas vendo. Isso não é frescura, é treino, é músculo de consciência. E quanto mais você pratica, mais fácil fica perceber quando a mente está ficando pesada de novo. O estoico não tenta controlar tudo que sente. Ele observa, entende, age com clareza. E esse tipo de clareza nasce quando você aprende a começar o dia com menos ruído e mais presença. 38ª prática. Mentalize um desafio e uma virtude. Escolha algo que pode te tirar do sério hoje e associe uma virtude que vai te proteger. Por exemplo, hoje posso me irritar com fulano no trabalho, então vou praticar a paciência. Ou, talvez eu me sinta rejeitado naquela conversa, então vou me lembrar da minha dignidade. Isso é um tipo de escudo mental. Você se prepara, você ensaia, e quando o momento chega, você já está menos vulnerável. Isso é o estoicismo em sua essência: antecipar, preparar, responder com virtude em vez de reagir com impulso. Mentalizar o desafio do dia e escolher uma virtude como resposta é como vestir uma armadura invisível, não para evitar o conflito, mas para entrar nele com mais dignidade. Muita gente acorda rezando para que nada dê errado. O estoico faz o contrário. Ele visualiza o erro, o atraso, a crítica e treina a mente para lidar com isso com sabedoria. Marco Aurélio fazia isso toda manhã. Ele dizia: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes,
desonestas. E mesmo assim, escolhia não se corromper por elas, porque ele sabia que o caráter dele não dependia do caráter dos outros. 39ª prática. Comece o dia com uma decisão interna, não uma promessa vaga, uma decisão clara. Pode ser algo como: hoje eu vou respeitar meus limites, ou hoje eu não vou me rebaixar para ser aceito. Essa decisão funciona como um leme. Quando o barco balançar, e ele vai balançar, você se lembra da direção. Isso te traz estabilidade emocional. Te lembra que você tem escolha, que não é marionete do humor alheio nem do caos do mundo. É só uma frase, mas dita com verdade, ela vira força. Você pode escrever essa decisão num papel, pode repetir em voz alta, pode deixar como fundo de tela. O importante é que ela esteja viva dentro de você. Isso é parte da construção de uma mente forte. Uma mente que não vive só reagindo, mas que começa o dia escolhendo o tipo de energia que quer carregar. É como uma frase de Epicteto: não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. E se você começa o dia julgando com clareza, com virtude, com intenção, as coisas já mudam. 40ª prática. Crie um pequeno ritual só seu. Algo que represente um recomeço. Pode ser acender uma vela, tomar um banho gelado, arrumar a cama com presença, passar um café ouvindo silêncio. Não importa o tamanho, importa o significado. O estoicismo valoriza os atos simples, quando feitos com consciência. Um pequeno ritual transforma a manhã numa cerimônia de vida. É o oposto do automático. É um gesto que diz: eu tô aqui, eu tô vivo, e esse dia é uma chance. Esse ritual pode ser físico ou simbólico. Pode durar 2 minutos ou 15. Pode ser feito de olhos fechados ou em silêncio total. A ideia não é criar um hábito rígido, mas um momento que te devolva para si mesmo. Um ponto de encontro entre você e sua essência. Quando você cria isso, tudo fica mais leve. O celular deixa de ser a primeira coisa que você toca. A ansiedade deixa de ser o primeiro sentimento que aparece. E no lugar disso, vem o que Sêneca chamava de tranquilitas, uma calma que não depende do barulho lá fora. 41ª prática. Lembre de alguém que te inspira. Pode ser um filósofo, um avô, uma amiga, uma figura histórica, alguém que represente a versão de você que você quer cultivar. Pensar nessa pessoa de manhã é como lembrar do farol no meio da neblina. É um jeito de se reconectar com seus ideais. O estoico busca modelos. Ele sabe que a grandeza deixa pistas, e que quando a gente admira com sabedoria, a gente também se eleva, não por inveja, mas por inspiração. E essa lembrança, mesmo que rápida, acende algo dentro da alma que empurra a gente para frente. Inspirar-se em alguém não é se comparar, é se lembrar do que é possível. Às vezes, quando tudo parece escuro, basta pensar numa atitude que essa pessoa teria para você reencontrar a direção. O que Marco Aurélio faria diante desse desafio? Essa pergunta muda decisões, traz sobriedade, evita o impulso. O estoico entende que ter referências é uma forma de se proteger de si mesmo, das emoções descontroladas, dos desejos impulsivos, da vontade de ceder só para agradar. Ter um norte te dá força, te traz para um eixo de integridade que não balança com qualquer vento. 42ª prática. Não negocie com a sua paz. Isso mesmo. Não venda barato o seu silêncio interior. Às vezes, a gente acorda bem e entrega nossa paz de bandeja na primeira conversa atravessada. Ou já se intoxica com uma notícia, uma fofoca, um comentário maldoso. E nem percebe. Vai se perdendo aos poucos. A paz é um bem precioso. E quem tem esse bem precisa aprender a proteger. Epicteto dizia: você se perturba porque se esquece do que está sob seu controle. E guardar a própria paz é justamente um desses controles. Acorde com ela e lute para não deixá-la escapar. Isso não significa fugir dos problemas, significa escolher como vai enfrentá-los. Significa não deixar que o caos alheio vire o seu. Você pode até se abalar, e é normal, mas não precisa se arrastar. Quando você acorda e decide que sua paz vale mais que a última palavra, que o orgulho ferido, que a curtida perdida, você começa a viver diferente. Começa a responder com nobreza, a escolher o silêncio não como covardia,
mas como sabedoria. Isso é força, isso é maturidade, isso é viver com base na filosofia, não na impulsividade. 43ª prática. Perceba o primeiro pensamento automático e questione. Acordou pensando, eu não dou conta, hoje vai ser péssimo, nada vai mudar. Pare, respire e pergunte, isso é verdade ou só um reflexo do medo? Os primeiros pensamentos da manhã são como sementes, e se você deixa elas crescerem sem filtrar, o dia inteiro se contamina. O estoico aprende a questionar antes de acreditar, aprende a observar antes de assumir. A mente mente. E a liberdade começa quando você percebe isso, quando você escolhe não engolir tudo o que ela diz. Você pode até anotar esse pensamento e escrever do lado uma resposta consciente. Por exemplo, hoje vai ser péssimo, vira, talvez o dia tenha desafios, mas eu tenho virtudes para lidar com eles. Isso não é ilusão, é treinamento, é reeducação do olhar. O estoico não tapa o sol com a peneira, mas também não alimenta a escuridão. Ele foca no que pode fazer com o que tem, e começa isso logo cedo. Porque ele sabe que o tom da manhã tem o poder de ecoar até a noite. Quem começa lúcido, termina inteiro. 44ª prática. Faça uma coisa que você vinha evitando. Sabe aquele e-mail parado? Aquela mensagem que você precisa mandar? Aquela tarefa que você finge que esqueceu? Então, escolha uma, só uma, e resolva logo pela manhã. Isso quebra a inércia. Isso mostra para sua mente que você é capaz de agir mesmo com medo, preguiça ou dúvida. E quando você faz isso, o resto do dia te olha com mais respeito. Você já venceu uma batalha. Você já provou para si mesmo que consegue. Isso fortalece. Isso te transforma. Isso dá início a uma nova versão de quem você é. Enfrentar o que você vinha evitando logo no início do dia é como arrancar um espinho do pé antes de caminhar. Dói um pouco, mas livra você de um incômodo maior. Quantas vezes a gente arrasta pequenas pendências por semanas, como se ignorar fosse resolver? O estoico entende que fugir é um peso disfarçado. Cada tarefa evitada é uma corrente invisível amarrada no seu ânimo. E quando você resolve, sente alívio, sente poder, porque percebe que a dificuldade estava mais no pensamento do que na ação. Um gesto simples já pode transformar o ritmo do seu dia inteiro. 45ª prática. Leia algo que alimente sua mente. 5 minutos. Um parágrafo. Uma citação. Uma carta de Sêneca, uma anotação de Marco Aurélio, um trecho de Epicteto. Não precisa ser longo. Precisa ser verdadeiro. Precisa te lembrar de quem você quer ser. A mente precisa de alimento limpo, principalmente de manhã, antes que o mundo jogue nela 1000 coisas vazias. Começar o dia com sabedoria é como colocar um filtro entre você e a loucura do dia. É escolher o que entra. É dizer, hoje eu não sou uma esponja, sou uma rocha. Essas leituras não são para decorar frases, são para refletir. Às vezes, uma única frase muda tudo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Só isso, se for levado a sério, já vira uma revolução. O estoico não lê para parecer inteligente, ele lê para se tornar mais virtuoso, para se lembrar do que realmente importa, para fortalecer o espírito antes de sair para o campo de batalha, porque a vida vai testar você, e quem começa o dia blindado por dentro, tropeça menos por fora. 46ª prática. Defina o seu ritmo, e não aceite o ritmo dos outros como regra. Tem dias que você acorda mais devagar, mais introspectivo, mais silencioso. E tudo bem. O problema é que o mundo tenta te atropelar. As mensagens já pulam na tela. As cobranças já aparecem no café. E se você não se respeita, entra nesse trem desgovernado sem nem perceber. O estoico começa o dia perguntando, o que eu realmente preciso agora? Às vezes é silêncio, às vezes é foco, às vezes é pausa. E tudo isso é válido, desde que venha de você e não da pressão dos outros. Respeitar o seu ritmo é um ato de amor próprio, é dizer sim para o seu corpo, para sua mente, para o seu tempo. E também é dizer não quando for preciso. Não há pressa, não há comparação, não há culpa por não ser uma máquina. O estoicismo ensina que a sabedoria não está na velocidade, mas na direção. E se você começa o dia indo na sua direção, mesmo que devagar,
já está muito à frente de quem corre sem saber para onde. 47ª prática. Entenda o que te tira do eixo logo cedo. E se prepare. Pode ser o trânsito, pode ser a convivência com alguém difícil, pode ser um medo recorrente. Você sabe o que te desestabiliza. Todo mundo sabe, e fingir que isso não existe é abrir a porta para o caos. O estoico não se ilude. Ele se antecipa, ele identifica os gatilhos e já se arma com virtudes. Com paciência, com firmeza, com clareza, e quando a dificuldade aparece, ele já está com o escudo na mão. Isso é maturidade. Isso é viver pronto sem ser paranoico. Isso é liberdade emocional. Saber o que te tira do eixo e se preparar é um ato de coragem, porque exige encarar a própria vulnerabilidade sem máscaras. Muita gente finge que está tudo bem, até o momento em que tudo desmorona. O estoico faz o oposto. Ele olha com calma para o que pode dar errado e treina a mente para não perder a compostura quando isso acontecer. É como um bombeiro que estuda o fogo antes de enfrentá-lo. Ele não torce pelo incêndio, mas também não entra despreparado. A consciência é o que separa o sábio do desesperado. 48ª prática. Revise seus pensamentos com gentileza, não com dureza, não com culpa, não com julgamento. Olhe para sua mente como quem olha para uma criança que precisa de cuidado. Pergunte: o que eu ando repetindo para mim mesmo? Talvez você se perceba dizendo frases como: eu nunca consigo, eu tô sempre sozinho, nada dá certo para mim. E aí, você tem uma chance de parar esse ciclo, de não alimentar mais esses pensamentos como verdades absolutas, de escolher outro jeito de conversar com você, com mais respeito, com mais realismo, com mais leveza. Epicteto dizia: o que afeta as pessoas não são as coisas em si, mas a opinião que elas têm sobre as coisas. Essa frase tem um poder gigantesco quando aplicada de manhã, porque ela te dá as rédeas do próprio dia. Você pode não controlar tudo o que vai acontecer, mas pode escolher o peso que cada coisa vai ter dentro de você. E isso muda tudo. Muda a forma como você reage a críticas, a atrasos, a imprevistos. Muda a sua postura diante do mundo. Da firmeza sem rigidez. Da flexibilidade sem fraqueza. 49ª prática. Comece o dia se perguntando: quem eu quero ser hoje? Não o que eu preciso fazer, mas quem eu quero ser. Essa pergunta muda a direção. Faz você se lembrar das virtudes. Talvez hoje você queira ser alguém mais paciente, ou mais firme, ou mais generoso, ou mais centrado. O importante é ter essa clareza logo cedo, porque é fácil se perder nos compromissos e esquecer da essência. O estoico não vive só no fazer, ele vive no ser. E isso começa com uma escolha consciente ao acordar. Essa pergunta também ajuda a filtrar os estímulos. Quando você decide que quer ser mais calmo, começa a evitar discussões inúteis. Quando quer ser mais honesto, percebe os momentos em que iria mentir por medo. Quando quer ser mais amoroso, começa a notar onde está sendo frio por defesa. O estoicismo é uma filosofia da prática, e toda prática começa com uma intenção, uma escolha interna que depois vira ação concreta, um pequeno foco que vira atitude ao longo do dia. 50ª prática. Lembre de agradecer por estar vivo. Parece simples, até clichê, mas olha só, tem gente que não acordou hoje. Tem gente que trocaria tudo para ter mais um dia. E você está aqui, respirando. Com todas as imperfeições, sim, mas com uma nova chance nas mãos. A gratidão estoica não é ilusão, é presença. É entender que a vida é frágil demais para ser desperdiçada com futilidades. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Acordar com esse lembrete é viver com mais verdade. Acordar e agradecer já muda o chão que você pisa. Você sai do automático, sai do reclamar por hábito, passa a olhar o dia como um presente que não é garantido. A vida é um sopro, e a gente esquece disso até que algo nos lembre com dor. O estoico não espera a tragédia para valorizar. Ele antecipa, ele agradece enquanto tem, ele ama enquanto está presente. Ele reconhece a beleza da simplicidade antes que ela vire saudade. Acordar com gratidão não é um ritual, é um realinhamento de consciência. É acordar para o que realmente importa. 51ª prática.
Pense em uma única coisa que você pode melhorar em si mesmo hoje. Só uma. Não precisa consertar tudo. Só escolher um ponto. Talvez seja respirar antes de responder, ou comer com mais atenção, ou não procrastinar algo importante. O estoico entende que a transformação vem do foco constante em pequenos ajustes. Não é sobre mudar o mundo de uma vez, é sobre mudar a si mesmo um pouco por dia, como um escultor que tira lascas do mármore até revelar a forma. Assim também se esculpe o caráter, com paciência, intenção e prática. Epicteto ensinava que nenhum grande feito é criado de repente. Essa frase ecoa forte quando aplicada nas manhãs, porque é de manhã que a gente planta o tom do dia. E se você começa com autoconsciência, já está moldando seu destino. O segredo é não se cobrar perfeição, mas consistência. É saber que todo dia é um tijolo, e o tipo de casa que você constrói depende da qualidade de cada tijolo que escolhe colocar. Hoje, só hoje, escolha colocar um com firmeza, mesmo que seja pequeno, mesmo que ninguém veja. Você sabe. 52ª prática. Não alimente ressentimentos ao acordar. Sim, eu sei que tem gente que te feriu, que tem histórias mal resolvidas, que tem dores que ainda ecoam. Mas carregar isso logo cedo é como tomar veneno antes do café. Você começa o dia intoxicado, e tudo pesa mais. O estoicismo não manda você fingir que nada aconteceu. Manda você cortar o elo com aquilo que não pode mais ser mudado. O perdão nesse contexto não é um favor ao outro, é um presente a si mesmo. É uma escolha consciente de não repetir mentalmente a própria dor. Sêneca dizia, a raiva é um tipo de loucura passageira, e quando você acorda com ela, tudo o que vem depois se distorce. A sua visão do mundo fica turva, a sua resposta vira ataque, a sua energia vai embora sem você nem perceber. Por isso, comece o dia esvaziando esse copo. Escreva, respire fundo, reze, medite. Faça o que for preciso para não sair por aí derramando mágoas. Porque quem vive no passado destrói o presente. E quem destrói o presente sabota o futuro. A escolha é sua. Sempre foi. 53ª prática. Abra os olhos para algo bonito logo cedo. Pode ser o céu. Pode ser o movimento das árvores. Pode ser o rosto de alguém que você ama. A beleza também educa. Também cura. Também dá força. O estoico aprende a buscar grandeza nos detalhes, porque ele sabe que a vida não é feita só dos grandes momentos, mas das pequenas percepções. E ver beleza é um treino, é um olhar, é um estado de presença. Quanto mais você vê o belo, mais você se aproxima da virtude, porque o olhar que capta o belo também capta o que é justo, o que é bom, o que é essencial. O olhar treinado para a beleza é o mesmo olhar que vê sentido nas pequenas vitórias. E isso tem um poder silencioso. Porque ao invés de acordar pensando no que falta, você começa o dia enxergando o que já está presente. E esse simples ato muda o seu estado interno. Você se sente menos carente, menos apressado, menos reativo. O estoico vive o presente com tanta atenção que o tempo parece desacelerar. É como se ele dissesse para si mesmo, calma, tá tudo aqui, basta ver. E isso é sabedoria aplicada em forma de presença. 54ª prática. Não espere motivação para agir. Haja antes. Esse talvez seja um dos maiores segredos do estoicismo. A motivação é volátil, vem e vai. Mas a disciplina é o que molda o destino. Marco Aurélio escreveu, quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo, eu vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. E mesmo assim, ele ia. Mesmo assim, ele fazia o que precisava ser feito. Porque a virtude vem da ação, não da emoção. Acordar e agir antes de sentir vontade é como acender o próprio motor. Depois a energia vem. É aqui que muita gente trava. Fica esperando sentir no coração aquele impulso mágico que resolve tudo. Mas o coração também é sabotado por cansaço, por medo, por lembranças. E se você se deixar guiar por isso, vai viver preso. O estoico entende que a ação vem antes da emoção. Primeiro você levanta, depois a disposição aparece. Primeiro você se move, depois o entusiasmo volta. Como aquele trabalhador que vai sonolento, mas no caminho acorda. Como aquele atleta que começa devagar,
mas aquece. A alma também aquece, mas só para quem começa. 55ª prática. Não comece o dia se comparando com ninguém. O veneno da comparação pode arruinar o seu humor antes mesmo de você tomar café. Basta abrir uma rede social e ver alguém melhor, mais bonito, mais rico, mais feliz. Mas o que você vê é uma vitrine, e você compara isso com o seu bastidor. Isso é injusto. Isso é cruel. O estoico entende que a única comparação justa é com a própria versão de ontem. É por isso que Marco Aurélio dizia: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você. Evitar a comparação não é se achar superior. É entender que cada um está num capítulo diferente da jornada. Você não precisa acelerar seu caminho porque viu alguém correndo. Às vezes quem corre está fugindo de si mesmo. Às vezes quem brilha por fora está desmoronando por dentro. O que importa é onde você está hoje e o que pode fazer com o que tem. Quando você acorda com essa consciência, se sente mais inteiro, mais firme, mais em paz. Porque para o estoico, paz não vem de fora. Vem de um pacto silencioso com a própria verdade. 56ª prática. Coloque a alma no que for fazer, mesmo nas tarefas mais simples. Isso é presença, isso é arte, isso é virtude. Lavar uma louça pode ser um treino de atenção. Arrumar a cama pode ser um gesto de respeito com o próprio espaço. Preparar um café pode ser um ritual de cuidado. O estoicismo ensina que não existe tarefa pequena quando feita com grandeza de espírito. E quando você começa o dia assim, tudo muda. Você sai do piloto automático. Você transforma rotina em consciência, e consciência em poder. A alma sente quando você faz algo com presença. É como se cada gesto tivesse mais peso, mais valor, mais verdade, e isso se espalha pelo seu dia. Um café feito com atenção vira energia. Um banho tomado com consciência vira purificação. Uma palavra dita com intenção vira conexão. O estoico não espera grandes acontecimentos para viver com profundidade. Ele faz de cada momento uma pequena meditação, porque ele sabe que o hoje é tudo o que existe, e quem desperdiça amanhã normalmente estraga o resto do dia sem perceber. 57ª prática. Revise sua postura física ao acordar. O corpo influencia a mente mais do que você imagina. Levantar curvado, arrastando os pés, já te coloca num estado de desânimo. Levantar com o peito aberto, coluna ereta e respiração consciente muda o jogo. É quase como dizer para si mesmo: eu tô aqui, eu tô pronto. O corpo se comunica com o cérebro o tempo todo. E quando você se posiciona com dignidade, sua mente entende que é para seguir firme. O estoico anda com leveza, mas com firmeza, com humildade, mas sem submissão. Marco Aurélio dizia que o que está dentro da sua alma é o que importa. Mas ele também cuidava do corpo com zelo, porque sabia que o corpo é o templo da ação. Se ele falha, a virtude não consegue se expressar com plenitude. Por isso, ao acordar, movimente-se, alongue, respire fundo, desperte não só os músculos, mas a vontade. Isso é disciplina corporal que reflete numa mente mais desperta. O corpo desperto fortalece a alma firme dá direção para o corpo. É um ciclo, e você pode ativar isso todas as manhãs. 58ª prática. Lembre-se de quem você já superou. Às vezes, a gente acorda achando que não vai dar conta, mas esquece de tudo que já enfrentou e sobreviveu. As noites sem dormir, as perdas que pareciam insuportáveis, as traições, as decepções, os erros que você jurou que não aguentaria. E mesmo assim, você está aqui, de pé, seguindo. Isso não é pouco, isso é força acumulada. O estoico olha para o passado não com amargura, mas com gratidão. Ele reconhece a jornada e se reconecta com a própria potência. Amanhã é uma chance de lembrar que você já é prova viva da própria resiliência. Essa lembrança te prepara para o que vier, porque quem já venceu suas próprias dores aprende a caminhar com mais serenidade. Não porque o mundo melhorou, mas porque você mudou. E o estoico vive essa mudança como um compromisso interno. Ele não busca tapinhas nas costas nem medalhas. Ele só quer manter a integridade. Fazer o que é certo mesmo que ninguém veja. Escolher o caminho mais difícil se ele for o mais justo. Acordar com essa consciência te torna imparável.
porque você não depende mais da aprovação alheia para se mover. 59ª prática. Aceite que vai ter dias difíceis. Isso também é parte da jornada. Não é todo dia que o sol nasce bonito, que o corpo responde bem, que a mente colabora, e tá tudo bem. A vida não é feita só de altos. O estoico sabe disso, e não se desespera quando o dia começa nublado. Ele segue, ele se adapta, ele entende que até nos dias difíceis há valor, há treino, há virtude em resistir com dignidade. Você não precisa estar bem para ser firme, você só precisa ser fiel a si mesmo. E isso começa na primeira hora do dia. Aceitar os dias ruins é como aceitar a chuva. Você não precisa gostar, só precisa aprender a caminhar mesmo assim. E às vezes, é justamente nesse tipo de dia que você mais cresce. Porque quando tudo parece contra, é aí que sua alma se mostra. É fácil ser calmo quando tudo vai bem. Difícil é manter a paz quando o mundo grita. O estoico treina a alma nessas tempestades. Ele entende que a firmeza não vem da ausência de problemas, mas da força que você constrói por dentro. E isso começa logo cedo, na primeira escolha do dia. 60ª prática. Comece o dia sem pressa. Parece contraditório num mundo que grita por velocidade, mas o estoicismo vai na contramão. Ele convida você a desacelerar, a sentir o gosto do café, o toque da água no rosto, o silêncio antes da agitação. A pressa te rouba os detalhes. A pressa te cega para o que é essencial. Começar o dia correndo é como começar uma música já no refrão. Você perde a introdução, perde o contexto, perde a alma da melodia. O estoico não se apressa, ele caminha com presença. E isso não significa ser lento. Significa ser inteiro. Quando você acorda e não se joga direto no celular, quando respira antes de levantar, quando escuta o silêncio do amanhecer, você se alinha com algo maior, com a vida, com o tempo, com o agora. Epicteto dizia que nenhuma coisa grande é criada de repente, e a sua paz também não será. Ela é construída em cada manhã em que você escolhe a si mesmo antes de escolher agradar o mundo. É aí que começa o dia de quem quer viver de forma sábia. 61ª prática. Não desperdice energia com o que você não controla. Isso é um dos pilares do estoicismo e também uma das maiores fontes de libertação. Ao acordar, você tem uma reserva de energia limitada. Se você gasta essa energia pensando no que os outros vão dizer, no trânsito que pode estar ruim, na previsão do tempo, no humor de alguém, você começa o dia já esgotado. O estoico é seletivo. Ele não ignora os problemas. Ele só foca nos que pode resolver. O resto, ele solta. Ele entrega. Ele aceita com coragem. E aceitar não é se conformar. É se posicionar com sabedoria. É entender que lutar contra o inevitável é perder duas vezes. Sêneca falava que nada nos pertence, exceto o tempo. E é justamente o tempo da manhã que mais desperdiçamos com preocupações inúteis. Preocupações que nem viraram problema ainda, mas já roubaram nossa paz. Acordar com consciência é dizer: hoje eu cuido do que depende de mim, o resto eu deixo ir. E essa escolha muda completamente o rumo das suas próximas horas. 62ª prática. Faça silêncio. De propósito. Nem sempre você precisa colocar música, abrir vídeo, ouvir notícias logo cedo. Às vezes, o que você mais precisa é ouvir a si mesmo. O silêncio tem respostas que o barulho esconde. E o estoico sabe disso. Ele começa o dia em escuta. Ele não sai despejando palavras. Ele sente o ambiente. Ele sente a si mesmo, porque antes de agir no mundo, ele se alinha por dentro. O silêncio da manhã é um treino de presença. É ali, no nada, que você encontra o que realmente importa. O silêncio da manhã não é vazio, é fértil. É no silêncio que você escuta seus pensamentos sem filtro, seus sentimentos mais profundos, suas dúvidas mais sinceras. E ao invés de fugir disso, o estoico encara. Ele acolhe o desconforto. Ele observa. Ele aprende com o que sente. Porque para viver bem, você não precisa de respostas prontas. Você precisa de espaço para refletir. E o silêncio oferece esse espaço. Uma pausa antes do mundo te engolir. Um respiro antes do caos. Um instante só seu, onde ninguém pode te tirar de você mesmo. 63ª prática. Escreva uma intenção para o seu dia. Pode ser uma palavra, uma frase,
Um pensamento que funcione como âncora. Algo como: hoje eu serei calmo, mesmo se o mundo não for. Ou: hoje eu agirei com coragem, mesmo com medo. Essa pequena atitude funciona como um norte, um lembrete silencioso que te acompanha. O estoico não deixa o dia levá-lo como um barco à deriva. Ele estabelece direção, e ainda que os ventos mudem, ele ajusta as velas. Escrever sua intenção é declarar para si mesmo: eu tenho um propósito. E quando você tem um propósito, as distrações perdem força. As pequenas irritações se dissolvem, porque você já sabe para onde está indo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, e isso virou as Meditações, um dos maiores tesouros do estoicismo. Ele escrevia para lembrar quem ele queria ser, mesmo no meio do caos. E você também pode fazer isso. Uma frase no papel, uma nota no celular, um pensamento no espelho. Qualquer coisa que te reconecte ao que realmente importa. Porque viver com intenção é um ato de resistência. 64ª prática. Agradeça. Antes de qualquer coisa. Antes do café, do banho, da rotina, agradeça. Não precisa ser longo. Não precisa ser bonito. Só precisa ser sincero. Agradecer não é ignorar o que falta. É valorizar o que já existe. É treinar os olhos para ver o que está certo. É lembrar que, apesar dos pesares, você tem um corpo que respira, um chão onde pisar e um novo dia para tentar de novo. O estoico pratica a gratidão não como um alívio passageiro, mas como uma base sólida. Gratidão é visão de longo prazo, e quando a gratidão se torna hábito, a vida muda de cor. Os dias continuam difíceis, mas você os enxerga com outra lente. Você para de reclamar por tudo que não tem e começa a valorizar o que ninguém pode tirar de você. Sua coragem, sua força interior, sua escolha de viver com sabedoria. Acordar agradecendo é acordar dizendo sim para a vida, mesmo imperfeita, mesmo dura, mesmo imprevisível. É aceitar o presente como ele é e ainda assim caminhar com dignidade. Isso é estoicismo em movimento. Agora que você conhece essas 64 práticas estoicas para transformar suas manhãs, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar acordando no automático, refém do caos e da pressa, ou pode escolher um novo jeito de começar, mais firme, mais consciente, mais inteiro. A sua manhã é o seu templo. O seu dia nasce do seu primeiro pensamento. Então, escolha bem. E se você quiser continuar essa jornada de transformação com a gente, curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Recomendo que você assista agora a nossa playlist completa com mais de 200 vídeos de sabedoria prática e filosofia de vida. Sabedoria estoica aqui no canal Estoicismo Racional.